A chamada da matéria, suposto médium espírita que lotava ginásios, é acusado de fraude em suas psicografias. E o pior, não sou nem espírita. Pois é. Então já mentem até na coisa. Isso é aqui, dando crédito, a matéria do portal G1. Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viário e mais uma vez com meu parceiro Fernando Drummond começamos mais um episódio do Arquivo Estranho. Eu podia falar Arquivo Estranho, não posso? Não, porque eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho, esse é um tipo de Respeito preconceito carioca. que a gente tem muita... Mas enfim, o Arquivo Estranho. A gente está recebendo hoje aqui o Fernando Bem. Prazerzão estar com o Fernando aqui, que vai falar com a gente sobre mediunidade. Também não vai fazer piada de Fernando Bem e Fernando Mal, né? Não vou fazer. Então, falando sobre mediunidade, sobre a filosofia de Fátima, sobre a casa onde funciona a filosofia de Fátima, enfim, tem muita coisa interessante. Mas antes, curte, compartilha, comenta, manda pra todo mundo. Meu caro, como é que começa na tua vida a mediunidade? Eu tinha 16 anos, morava em Olinda, Pernambuco. Você é de lá? Sou de lá. E assim, eu acho que é bom para contextualizar, porque assim, a minha família na época era minha mãe, em termos religiosos era espiritólica, vovó católica, meu avô umbandista, meu pai não morava com a gente, ele era islamita, e minha irmã não, nada com nada. E eu era músico na época, tocava baixo, numa banda de thrash metal. Um dia eu acordei, 16 anos. De que ano a gente está falando? Eu sou péssimo com isso, eu sou de 77, eu tinha 16, se vocês 93. Eu acho que é isso. Então, quando acordei, eu vi uma figura, era meio homem, como se tivesse, o corpo tivesse em decomposição. Né? O cheiro também. Assustador. E tem uma frase que ficou na minha cabeça, porque minha mãe era psicóloga. E aí, durante algum tempo, ela questionou sobre isso. Que ele falava assim, ele me chamava de assassino e déspota. Opa! E eu nunca tinha matado uma barata. E déspota eu não sabia O que era na época. Então, não sei, atribuindo a questão da fé, eu entendo que seria da vida passada, alguma perseguição, alguma questão assim. E aí foi a primeira experiência. Foi assim, aí passei um ano somente coisas esquisitas, ruins, depois que foram surgindo coisas boas. Né? E essa imagem desapareceu? Desapareceu. Ela se apresentou para mim, deu aquele sustão e ficava surgindo coisas. Né? Bem, algumas pessoas da família acharam que era esquizofrenia. Minha mãe nunca comentou sobre isso, mas questionou a frase, questionou as questões. Tá? Mas foi isso. Aí depois foi que foi melhorando. Tem uma coisa interessante que é assim, como o vovô era um bandista e minha mãe frequentava a Federação Espírita Pernambucana, ela queria que eu fosse espírita e meu avô bandista. E eu não sei, eu não quero ferir religião nenhuma, mas eu acho que eu não fiz uma escolha que deveria ter feito. Eu acabei seguindo o espiritismo naquele período, para organizar a mediunidade, e eu não sei se foi o melhor caminho, porque acabou que eu fui seguindo um caminho completamente racionalizado na fé, e deveria ter, a meu ver, para o lado mais emocional, para o lado mais, seguir mais esse campo da emoção. E foi a primeira experiência de um jovem na família a ter esse tipo de manifestação? Não, minha mãe já tinha visto. E meu pai, depois eu conversando com ele, falou que também tinha visto. Só que meu pai não acredita. A mesma imagem? Não. Outras coisas, parentes, coisas assim. E meu avô, como era um bandista, ele era médium de corporação. Então, havia experiências, mas do jeito que aconteceu comigo foi diferente. Eu tenho uma curiosidade, Fernando, que é a psicografia. Como é que é a primeira vez? Existe uma primeira vez ou vai se formando o ato de psicografar, a experiência de psicografar? Hoje, dia tal, hora tal, eu comecei a psicografar ou não é dessa forma? Eu não sei como acontece com os outros. Comigo, eu passei quase 15 anos só exercitando. Então, quando a Fátima se apresentou, da fé, que é minha mentora, sei lá, orientadora espiritual, foram 15 anos de exercício, 3 vezes por semana, para poder realizar o trabalho público de psicografia. Então, eu ficava lá sentado, via uma música calma, vinha na minha cabeça a informação, porque assim, algumas religiões espiritualistas vão achar que toma o braço, que é inconsciente, é um trabalho de parceria. É um pacote de informação que chega, eu particularmente nesse campo da fé, eu interpreto aquela informação e coloco no papel. É isso. Sim, não é um espírito que escreve por você. O espiritismo vai dizer que é o espírito. Sei lá, pela filosofia de Fátima, o que eu acredito é que a Fátima de alguma forma acessa esses parentes e dá voz a eles no momento da comunicação. É como eu interpreto.
Mas como ficou a psicografia conhecida pelo Chico Xavier, que falava que o próprio espírito comunicava, eu tenho essa interpretação. Mas eu precisei, porque não é só receber a informação, é você estar em paz e ter humildade para a questão pública, porque todo o trabalho é público, gratuito e público. Então você está lá e recebe a informação. Porque a única coisa que a gente tem certeza é que vai errar. Não somos uma máquina, é algo que está acontecendo ali. Então o erro é a única coisa que a gente tem certeza. Então imagina para a pessoa que não compreende que esse erro é possível, passível, então não gosta e tal. Então você tem que ter muita humildade. Eu acho que o exercício foi... E sempre em português ou em outras línguas? Na época eu recebi muitas línguas. Teve um período que eu me doei para um monte de coisa que hoje eu não faria mais. Assim, outras línguas, números, dados, CPF, vinha na cabeça e eu ia colocando. Mas hoje eu não eu tenho 47 anos, são 31 anos já de trabalho mediúnico. Eu acho que não é o foco. O foco não é fazer acreditar, nunca foi. É consolar. É uma mãe isolada que tem a fé, que continua a vida do lado de lá e que receber a carta daquele filho de alguma forma lhe dá alento e algum subsídio dentro da fé dela para que ela continue a vida. Esse é o foco. Bom, em algum momento, Fernando, tu recebeu alguma informação, esse conjunto de informações que tu gostaria de não ter recebido? Não, isso aqui é um fardo para mim, eu não queria saber disso. Eu não queria dar essa notícia. Um monte de coisa que eu não queria dar. Eu acho que como o trabalho das cartas de Fátima é público, não é uma coisa para ferir ninguém. Tipo, não vai vir lá uma sogra e malhar o pau no genro lá no fim de todo mundo. Não é essa a pegada. Alguém que o cara tá devendo, vai morrer, vai vir lá e cobrar, não vai rolar essa parada. Mas são informações que muitas vezes eu acho que choca, porque assim, no meu campo profissional tem uma pegada. A minha mente é mais cética, a minha mente é mais racional e o campo da fé desconstrói com isso. Então, às vezes eu acho, quando eu volto, que não haveria necessidade de determinadas informações como nesse período, que vinha muita informação sem necessidade, muito dado sem necessidade. Então me arrependo porque eu acho que não precisava, mas acho que é o período de infância e adolescência do processo de experiência mediúnica, digamos assim. Mas nada que envolva humilhe ou constrange a pessoa, não nada disso. Me arrependo porque eu acho que não precisava. Se eu pudesse hoje começar o trabalho mediúnico, eu começaria da forma que está. Simples como está, com menos pessoas e as cartas da forma que vem. Mas eu me refiro, Fernando, eu vou ser mais específico, aquela questão de a mãe ficar sabendo que do outro lado não está nada bom. Não, isso nunca ocorreu. Nunca ocorreu? Nunca ocorreu, até porque eu não acredito nisso. Nós, da filosofia de Fátima, não pensamos como algumas religiões espiritualistas que acham que vai passar no umbral, tipo inferno. Não. Nós acreditamos que o tempo e espaço é contado de uma forma diferente, chamamos de mundo primeiro. Então, no momento que há esse desacoplar, a Fátima, ela diz que são as migrações, né? Fátima seria Nossa Senhora de Fátima? Não. Fátima é esse ser. Esse ser. É um pseudônimo. Tipo Emmanuel pro... Isso, que ela fala que Fátima é a mulher que desmama. É a mulher que desmama uma infância para preparar a nova formação. A proposta dela é desconstruir as ideias religiosas para reconstruir o ser. Ela diz que nós fomos assassinados pelo poder nas religiões e precisamos desconstruir isso. Então, acredito que as cartas são uma forma de consolar e atrai atenção, mas tem uma filosofia de vida nessa história. Mas é tudo para consolar. Então a gente não acredita que fica mal. A gente acredita que um minuto lá talvez seja 10 anos, 100 anos, a proporção de tempo é diferente. Então... E para onde vão essas pessoas ruins, né? Se não tem umbral, para onde vão essas pessoas ruins? Eu não sei explicar. A gente não tem teoria para isso. Fátima nunca me falou, eu vou falar uma coisa que vai parecer absurdo, mas eu quero ensaiar porque talvez ajude outras pessoas que pensem parecido. Eu não tenho uma ideia de que quando a gente faleça, a alma fique na mesma proporção de tamanho e aumente. Eu acho que, como trata-se de frequência vibratória, nós diminuímos se fosse feita uma proporção na Terra. E entramos num estágio subatômico, digamos assim, que na proporção de lá é tudo gigantesco, mas em relação a nós seria menor. O que explicaria essa questão da frequência vibratória. Por exemplo, para Fátima, aonde Jesus está, nós estamos quase parados. E ele está numa velocidade normal em sua frequência. A gente acha que, como o tempo se dá de forma diferente lá, chamamos até de mundo primeiro, né? Ser esse mundo espiritual. Então, um minuto lá pode ser 100 anos, 10 anos. Então, a gente não acredita nesse... É como se a gente tentasse
explicar uma coisa que a gente não conhece com a nossa realidade aqui. Então, não há essa possibilidade, nunca veio a notícia nesse sentido, porque eu não acredito e também nunca houve nesse sentido. É sempre carta para consolar, carta para dar algum tipo de alento, né, às famílias. E a diferença entre pessoas boas e ruins pela nossa ótica humana, indo para esse mundo primeiro, para o outro lado? Eu não sei, eu não tenho essa ideia. Eu vejo algumas religiões, assim, eu acho que o maior erro das religiões é tentar dar resposta a todas as coisas. Eu, particularmente, não sei como se dá. Como é que é a lei, a justiça, o regramento, ou a condenação. A famosa justiça divina. Não sei, eu não sei. O que eu sei é que essa justiça divina também está muito amparada numa lógica humana, né? Daquilo que existe realmente o mal sendo efetivado, existe muito a opinião das pessoas do que é esse mal. Então, eu não sei. Mas há uma hierarquia na filosofia de Fátima? Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus... A Fátima nos ensina que há uma força criadora. Ela diz que não tem Deus. É uma força criadora. Ela não humaniza essa questão. E ela explica assim, que nós somos gotas, que não sabemos que também somos oceano. Mas enquanto oceanos, nós esquecemos que somos gotas. Ela diz que a gente faz parte de uma coisa só. E que é uma força criadora. É uma força que está gerando tanto esses universos e os outros universos possíveis em outras dimensões. Mas ela não fala de um Deus, muito menos homem, criando as coisas. Mas e qual é a função dela nisso tudo? Desconstruir, eu acho que a principal ideia dela é essa. Para ela, as religiões se empoderaram nessa ideia. É como se tivesse, eu usei um termo aqui antes, mas não sei se é isso, mas destruíram essa ideia de o que é religião. É um lugar que lhe dá um aconchego, uma crença, mesmo que não seja verdade, você tem uma crença naquilo, aquilo lhe acalma na vida. E as pessoas se apropriaram desse poder para escravizar as pessoas, e ela quer desconstruir. Porque desconstruindo as ideias religiosas, ela reconstrói uma ideia do ser, uma autenticidade do ser. É essa a ideia dela. Então ela fala sobre encarnação, mas usam outro nome, mas, por exemplo, não fala sobre a roda de Sansara. Ela não acha que a roda de Sansara é uma concepção, é uma ideia, mas que não necessariamente está aqui apenas para cumprir um karma como o mal que a gente realizou, né? Eu vou dar um exemplo. Eu já ouvi isso, não estou dizendo que seja da doutrina espírita, mas pessoas da doutrina, falando assim, a mulher foi estuprada porque estuprou em outra vida. Quando que se justifica o estupro com base nenhuma, de nenhuma informação? Mesmo que você tenha feito em outra vida, uma mulher sendo estuprada, não se justifica por nada. Então parece que eles pegaram, algumas pessoas, um modelo de querer justificar todo o mal que acontece na sociedade, metricamente ligado, matematicamente, a um erro do passado. Ela não pensa assim. Então, muitas coisas de maldade que nós passamos é fruto de ideias. Ela diz que nós somos uma ideia. E as ideologias promovem essa dimensão de distanciamento das pessoas e que faz com que, por exemplo, as pessoas realizem maldades. E quando eu penso que o fim justifica o que eu estou fazendo, etc. Os meios. Então, que alguns maus, não é porque você está passando o que fez no passado. São pessoas que estão fazendo maldade e você está sendo impactado porque está nessa sociedade. Então, não sei se eu fui claro. Mas... Foi sim. Eu quero dar um recado rapidinho para vocês que estão nos assistindo. Se você gosta de videogames, o Drop de Jogos é seu espaço. Site de notícias de videogames com pegada cultural, cobrindo a cena brasileira e internacional. É a principal página que aborda os jogos indies nacionais. Dedica-se a notícias curtas, reportagens exclusivas e análises. É parceiro do portal UAI, do jornal O Estado de Minas, dos diários associados. É só procurar no YouTube por Drop de Jogos, do nosso querido amigo Pedro Zambarda. É contigo, Drummond. Fernando, antes de entrar numa polêmica, eu queria te fazer uma pergunta. Qual carta que você chegou e falou, nossa, essa foi de arrepiar? Tem uma história de uma carta que diz assim, meu Deus. Hoje eu não tenho, eu lembro de muitas fortes, hoje eu não tenho. O pessoal da Casa de Fátima fala que já foram mais de 6 mil cartas entregues. Então, nesses 31 anos. Elas me emocionam até hoje, porque, veja bem,
Na última reunião que teve, uma senhora recebeu a carta que fazia, acho que 20 anos que a minha tinha falecido. Então, são coisas que não é só uma mãe que perde um filho perde uma mãe. É o consolo daquela pessoa que tem aquela crença. E isso me comove até hoje, porque é um trabalho gratuito, é um trabalho de fé, é um trabalho para gerar isso. E é interreligioso. Eu sempre pergunto, qual é a sua religião? Aí pessoal, bandista, candomblecista, tem até ateu às vezes na reunião. Então, todas me emocionam. Eu lembro algumas que mexeram, mas eu acho que, em regra, não daria para dizer uma específica aqui. Eu fui uma vez num centro que fazia psicografia. A única vez que eu pedi uma psicografia para mim, porque ela se pedia, né? Dava o nome, dei o nome do meu avô e lá veio a carta. Mas era uma coisa muito genérica, né? O irmão está sendo encaminhado e tal. E aí, pesquisando, como a gente pesquisa antes do convidado vir, você comentou sobre CPFs e tal. Estas cartas de Fátima são mais genéricas ou são mais certeiras? Assim? Na minha opinião, são específicas, mas, por exemplo, a questão do CPF. Para mim, é um bloco de informações que chega. Nesse bloco tem texto, som, dentro do meu contexto de fé, é isso que eu percebo. Então a Fátima me ajuda a interpretar e colocar no papel, transformando aquilo eu continuo vendo os números, continuo vendo as cenas, como morrer, essas coisas. Só que eu tomo a liberdade de não colocar todas as informações, já que não me tomou o braço. Então acho que, como não é para comprovar, é para consolar, então quando vê o nome dos pais, dos filhos, informações específicas, apelido, coisas assim, eu deixo. Mas sabendo dentro de mim que pode não ser, posso estar errado, é um ato de fé. Eu acho que é um trabalho específico. Algumas cartas vêm genérico, mas genérico assim, com menos informações, mas que ajuda o familiar de alguma maneira. Eu penso que é um trabalho assim, é fé. É eu captar, colocar no papel e ler. E aí, como aquilo vai chegar para o parente, aí é com eles, a interpretação deles. E como é que chega isso? Por exemplo, eu chego lá, sento, o Viário senta, eu posso ir a várias sessões que falam? Sim. A várias sessões, e aí eu ser chamado em algum momento, ou eu que peço e você comparado? Existem alguns médicos, somente eu não sei aqui no Rio. Aqui no Rio, além de mim, nesse trabalho de fé, tem mais 2 públicos. Em São Paulo, eles fazem ficha, nome desencarnado, quando falecer, essas coisas. Nós não. Nosso trabalho de fé, eu penso de forma muito racional. Então, eu tenho medo de entrar no contexto, não é que é certo ou errado, mas de eu achar que estou atravessando a informação que eu já tenho, isso afeta a minha fé. E no momento que afetar a minha fé, não tem por que fazer, né? Pelo outro, é por mim. Então, eu sento, recebo a informação, escrevo na hora as cartas e leio. É isso. Aí, alguns recebem na primeira vez, outros recebem, vão lá, por exemplo, teve uma pessoa na última reunião que está há 10 anos frequentando e nunca recebeu. Então, 10 anos frequentando, nunca recebeu. É a regra deles. Eu não tento moralizar. Tá indo para melhorar. Não sei se é para melhorar. Não sei. Mas é legal. É bacana. É uma reunião. Tem um momento muito legal que é o abraço mediúnico, que os médios se reúnem para tentar canalizar os parentes e abraçar as pessoas lá. Então é uma emoção muito grande. Eu acho que é legal isso, mas não sei qual é a razão de ser mais tempo e outros menos tempo. Tu falaste o que representa a Fátima para essa hierarquia, o que ela é, o que tu é para Fátima, por que tu foi escolhido, não sei se essa é a palavra certa, escolhida, e mais se existem outros que fazem o mesmo que tu faz em relação a Fátima, ou se é só a tua casa que é a única? A filosofia de Fátima ela foi fundada em 2018, assim, de registro. Então, nesse sentido, é a única, tem grupos de estudo, mas é a única. Mas devem ter outros nesse estilo parecido. Eu não sei se eu vou causar, para mim é tão comum isso no campo da fé, mas assim, a Fátima nos ensina que o tempo, ele não é linear. Essa é uma perspectiva nossa. É como se nós, enquanto alma, vou usar esse termo, fôssemos luzes. E essas luzes podem se fractar, podem se projetar em temporalidades diferentes. A primeira opção é que Fátima seja eu daqui a 5.000 anos e tenha a mesma frequência e facilite a comunicação. A segunda teoria
é que a gente tem uma afinidade muito grande e que está facilitando, eu tenho a cara de pau de colocar isso no mundo para poder falar sobre as pessoas. As pessoas estão presas a essa coisa da lei da sua moral religiosa, né, que são muito criticadas, e eu fale abertamente sobre essas coisas. Essa ideia, não como uma coisa mundial, de mudança, não. É como um ensaio nessa encarnação para ser dito coisas no meio religioso, aonde se promovam ideias e, junto com de outros lugares, deliga, faça as pessoas pensarem. Acho que é isso que ela deseja. Não há, então, uma perspectiva de espalhar a boa nova, para usar uma palavra bíblica. Ela me deu um exemplo sobre isso. Ela disse: Fernando, imagine que as mulheres da época de Jesus pudessem ter tido a oportunidade de falar, em vez dos homens, o que elas teriam dito. E se essas ideias pudessem ter sido propagadas, como foram os homens, mesmo tendo sido mutadas através da história, o que seria dito? Eu quero ensaiar essa possibilidade sem esperar que isso vá correr com o vento. Mas eu quero ensaiar com vocês essa ideia. Então, o nosso grupo é predominantemente feminino e predominantemente feminista, e acaba tendo um eco, né, para as pessoas pensarem sobre isso. Mas a gente não tem ideia de espalhar, não é uma boa nova. É um ensaio na temporalidade. A gente está conversando sobre isso. Se der bom, ótimo. Se a semente vingar, bem. Se não, eu estou me divertindo nesse ensaio. E a pessoa que vai para lá e continua frequentando, usa-se também a categoria de convertido, categoria de engajado, categoria de ovelha, essas coisas que a gente escuta. Não, nós temos legalmente, todos nós somos voluntários, não tem ninguém ganha dinheiro. Não se cobra nada pelas cartas. Não. Mas como é que se paga a casa? Cantina. Tem uma cantina lá, aí a gente vende as coisinhas e o dinheiro paga. A casa própria foi doação, terreno, construção, e está no nome da instituição. Então, a cantina paga tudo, paga luz, água, as coisas. Não tem. A Fátima diz que não está buscando adeptos, ela busca despertos. A ideia é assim, eu não quero pessoas para ficar vindo aqui. Tanto que vai, depois não vai, depois... Ela quer pessoas que pensem, que questionem, que saibam. Tanto que, por exemplo, lá não tem essa ideia de alguém falando e todo mundo ouvindo. Não, aí um fala. Aí vem um lá e levanta a mão e fala, aí outro fala, toda a opinião. É assim, é uma coisa mais orgânica, digamos assim. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, do serviço, vamos dizer assim. Onde fica a Casa de Fátima? Quem quer conhecer? Quais são os dias? Quais são os horários? Todo sábado, às 18 horas. Isso para o trabalho de fé. Para o trabalho social, os eventos como o Dia das Crianças, Páscoa, entrega das cestas básicas, sopa, o pão. Aí tem dias diferentes. A pessoa acessa casadefátima.org, aí tem lá a agenda dos dias. Mas de fé, todos os sábados às 18 horas. casadefátima.org. Vai aparecer aqui embaixo em algum lugar para que você possa saber o serviço e como que vai. Onde é que fica? Sepetiba. Sepetiba. É um eu bairro não faço a mínima ideia de onde é que fica isso aí, gente. Eu moro só 1 ano e meio no Rio de Janeiro. E ele ainda quer falar arquivo estranho. Pois então, também, não sabe onde é Sepetiba. Mas é no Rio de Janeiro que fica Sepetiba. Vamos mudar agora o tema, agora a gente vira a chave completamente. Né? Fernando, o fenômeno João de Deus, de alguma forma, afetou outros trabalhos de espiritualidades. De alguma forma, esse trabalho até abalou algumas credibilidades. Aconteceu isso com a Casa de Fátima também? Eu acho que impactou. Eu me senti muito impactado. Na época, um programa de televisão, enfim, tive uma audiência aqui. Pode falar ou não? Pode falar. Não, eu... Bom. Eu nem assisto mais, mas assim, que usou isso de uma maneira, na época, em 2019, quando o João de Deus estava todo mundo falando. Então, tipo, mais um médium. Eu, na minha opinião, eu acho que as pessoas, eu gosto do termo canalizador, mas usando como médium, eu acho que todos são médiums, mas a fama, a facilidade destrói a pessoa. Por isso que não pode cobrar. E não pode cobrar. Eu me lembro, tem uma história curiosa. Me lembro agora do meu amigo Valdemar. Em 2015, eu acho, 2014 ou 2015, ligou uma senhora, vinha de um país da Europa, não lembro agora, disse que iria trazer uma caravana, que ia do João de Deus e depois ia ver a reunião das cartas. Eu nunca conheci o João de Deus, mas acho que na divulgação, nas coisas. Ela ofereceu pedras preciosas e dinheiro. E eu me lembro que hoje, com 47 anos,
Tô muito mais polido. Na época eu só parei de fazer programa, isso é uma prova não deu. Fiquei puto com a situação. Como assim também oferecendo dinheiro para sabe? E não desmerecendo as prostitutas ou os rapazes que fazem, que são uma profissão. Mas eu fiquei chateado que eu me senti objeto, eu me senti um não humano. Eu te pago e você me dá. Eu não gostei daquilo. Então, veja que houve também um movimento social interessado naquela história, que fazia dinheiro aquilo, além da questão do João de Deus, o que eu não vou julgar. Acho que tinha mediunidade, mas acho que essa facilidade corrompeu de alguma forma. Minha opinião particular. Sim, e a perseguição religiosa, ela se dá só de outras religiões para as espiritualidades, ou ela ocorre também entre as espiritualidades? Sim, principalmente. Olha, no meu caso, que eu acredito seria perseguição religiosa, eu fui a primeira vez num congresso espírita, fazia parte do movimento espírita na época, há muito tempo atrás. E eu me lembro que eram 2.500 pessoas, um congresso assim gigantesco. Lá eu conheci muitas pessoas e uma maravilhosa que também muita gente do espiritismo falou depois foi o Dr. Sérgio Felipe, que ele fala da glândula pineal, que é maravilhoso. Esse é uma pessoa maravilhosa. E na época eu questionei, olha, é muita gente, muito dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Então logo depois eu passo a ser uma pessoa não grata. Não sou convidado, e aí aquelas pessoas que estão fazendo um movimento de perseguição vão lá e inventam uma história. Inventam o que querem para poder, olha, eu vou destituir a imagem, eu vou assassinar a reputação, porque o que essa pessoa está falando não serve, e para não corromper as ideias e as coisas que a gente pratica. E eu acho até hoje que os congressos espíritas é um mercado poderoso de dinheiro e ninguém está dando satisfação para onde vai esse dinheiro. Claramente, como se faz no governo, olha, está indo para a creche tal, tantos por cento para a creche tal, que nem os livros de Chico Xavier. Ele não recebia, mas a Federação Espírita Brasileira recebe. Para onde vai esse dinheiro? Estou questionando, não estou julgando. Sim, não, Como cidadão, vai para onde? Isso não é esclarecido. Então, essas minhas ideias não fizeram de tudo para que não tivesse eco no meio espírita. E olha que eu não falo dos espíritas, falo de alguns personagens ali das lideranças. E para finalizar essa parte, a gente fala de perseguição religiosa entre as espiritualidades, a gente fala até de outras religiões, mas e o papel que eu julgo como nefasto da mídia hegemônica? Isso te feriu de alguma forma? Feriu muito. Porque veja, o que houve com esse programa foi assim. Quando houve essas perseguições, eu não tenho nem cabo. Hoje eu sou, na minha profissão, não misturo as coisas, mas eu sou psicólogo, sou pesquisador científico. Eu não tenho carro, eu moro em Sepetiba, então assim, que milionário é esse, né? Então assim, uma mentirada para gerar um auê. Aí essa televisão, que é de grande porte, pegou. Então a ideia do programa é que as pessoas denunciassem, como fizeram com o João de Deus. Só que ninguém foi lá denunciar. Aí é apresentado ao Ministério Público e a juíza arquivou. Vocês devem ter ideia que é assim. O Ministério Público tem que apresentar, mas o magistrado não é assim tão fácil arquivar. Arquivou, pediu arquivamento na hora. Nunca fizeram um programa para explicar, para retratar. Eles fizeram um programa, te prejudicaram. Sim. E não teve a retratação? Nunca. E a matéria, ela diz o seguinte, só para as pessoas não se perderem. Ela diz o seguinte: a chamada da matéria, suposto médium espírita que lotava ginásios, é acusado de fraude em suas psicografias. E o pior, eu não sou nem espírita. Pois é. Então já mentem até na coisa. Isso é aqui, dando crédito, a matéria do portal G1. Aí, mais pra frente, só para ilustrar e o Fernando Bem poder falar. Fernando Bem se apresenta pelo Brasil como médium espírita, né? Como você falou. Ele ficou famoso, lotava ginásios, mas agora é acusado de fraude em suas psicografias. Isso em 2019, gente, tá? Um pouquinho antes da pandemia, um ano antes da pandemia, mais ou menos. Né? E 18 é fundado legalmente. E, cara, eu não era nem espírita, me colocaram como espírita. O presidente da Federação Espírita foi lá falar de mim. Assim, e aí botam umas imagens, música de fundo. Foram as pessoas, ninguém foi me defender, só botaram o pessoal contra mim. Mas você já era
essa matéria. É como Mas é outra jornalista. coisa, perdão, quando eles chegam no teu centro, porque eles foram lá filmar, né? Não, só foram porque abriram... Porque assim, tem uma lei... Eu não Mas eles pediram autorização para nós? Eu vou te explicar. Tem uma lei que eu não sei qual é. Quando é um caso de polícia, eles podem filmar você, eles podem colocar matéria sobre você, O advogado aqui foi... porque é de Interesse público. Interesse público. Aí eles perguntaram, vamos fazer a matéria de qualquer jeito. Foi o Luiz Petri, jornalista que entrou em contato comigo, que era o responsável na época, que não está mais na Globo. Aí ele falou assim, eu vou fazer de qualquer jeito. Você quer ou não falar? Eu disse, claro. Aí eles foram no sábado à noite e no domingo, quer dizer, já estava pronta a matéria. E a minha sorte é que nós gravamos toda a entrevista e tá lá no canal do YouTube da Casa de Fátima. Eles pegaram algumas coisas para... Eles editaram, Claro, editaram alguns minutos assim para me colocar como se eu tivesse respondido fora do... Qual é o endereço do canal de Fátima? Filosofia de Fátima. Filosofia de Fátima no YouTube, tá, gente? Porque o Fernando tá dizendo que está na íntegra lá no canal dele. Então não vamos acreditar em edição que é feita por grandes mídias, mas vai para ver a notícia como um todo, a matéria como um todo. Mas eu tinha te cortado, né? Eu lembro de uma coisa rapidinho. Sim. Pra você ter uma ideia, quando houve a entrevista, a Brita Brasil, que foi mãe do neto do Chico Anísio, e o Carlos Vereza se uniram para pedir abaixo-assinado para me ajudar. Mais de 16 mil assinaturas contra a Globo. O problema é não ter o pedido de desculpa, né? Não, isso nunca teve. Carlos Vereza, que é presidente do Frei Luiz. Sim, né? Sempre defendeu. Sempre Na defendeu. rede social, sempre. O pessoal falava, ele ia lá e dava a opinião dele. Não, e o que a gente está falando, ele não pode falar, mas eu estou falando fantástico. Uhum. Né? E essa é a minha pergunta, porque duas coisas me chamaram a atenção nessa matéria, que eticamente eu não vou analisar isso, porque jornalista analisando outro jornalista, eu feriria a ética, mas assim, é uma matéria, né, que, digamos, não vai muito com a academia, né, não segue os conceitos acadêmicos. Mas duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que eles reconhecem que você já era famoso antes do próprio Fantástico. Tanto é que eles falam o tempo todo que ele lotava ginásio, enfim. E a segunda, conta um caso, né? Fulano de tal, perdeu, vocês podem ver como o Viário falou, perdeu a filha única, que tinha 21 anos. Imagens mostram um momento que Fernando Ben lê a carta durante uma sessão na Casa de Fátima. E é Casa de Fátima mesmo, não? Era, mas era antes da sede própria agora. Era uma casinha alugada que a gente tinha. E o nome era Casa de Fátima. Isso sim. Na suposta carta da filha, ela cita o colégio tal, que eu conheço, inclusive onde estudou. A informação estava numa rede social. Ora, o que não está na rede social hoje, né? Mas tudo bem. Eu como jornalista, sou sempre desconfiado. Para ser jornalista bom, você tem que desconfiar. Sim. Senão você não chega aos fatos. Aí me vem, Viário, a seguinte situação. Na suposta carta, a falecida também lembra das cachorrinhas e tal. Isso me chama a atenção. O Fantástico também entrevistou 3 mulheres que se declararam vítimas de Fernando Ben. Fernando, e aí, olha o pulo do gato, né? Que você desconfia. Último parágrafo da matéria. As acusações fazem parte de uma investigação policial. Até aí, Fernando Ben já foi indiciado. Se você está numa fase de investigação policial, você não é indiciado. Você não pode nem ser indiciado. O delegado pode pedir um indiciamento. E aí o Ministério Público opina, o juiz, como você aqui, deu uma aula de direito. Bom, enfim. Fernando Ben já foi indiciado por estelionato e denunciação caluniosa. Sábado à noite ele recebeu o Fantástico no centro que dirige no Rio de Janeiro e negou as acusações. Essa foi a matéria pura e simples do G1. Primeiro, para quem não sabe, denunciação caluniosa é eu chegar numa delegacia e falar, olha, o professor Viário esteve na minha casa e furtou a minha caneta. E aí se comprova ao decorrer das investigações que eu denunciei de má fé, né? Que você não tinha furtado nada. Isso é denunciação caluniosa. Então, primeiro, você fez alguma denúncia em sede policial? Fiz, mas não em relação a isso. E essas 3 mulheres? Esse pai também, eles... Tá. Só uma que não era voluntária, que é de São Paulo, era frequentadora, mas a gente tem vídeo dela se emocionando, chorando, tá tudo guardado lá na casa. E o restante eram voluntários, que não concordaram com o trabalho, acho que se envolveram com aquela história toda das perseguições e foram. Mas se você olhar o processo, é assim,
A ideia é, eles trabalhavam muito como voluntários e foram enganados. Parecia que queriam fazer um processo trabalhista depois, sabe como é que é? Então... Até é importante, perdão, dizer para a nossa comunidade o seguinte, por que nós estamos tratando disso? E aí eu posso dizer porque eu sou o responsável por divulgar a agenda do canal. A gente divulga a agenda do canal, então ali tá os convidados do canal, dia tal, como todos os outros podcasts fazem. E aí pessoas, algumas bem intencionadas, outras nem tanto, pegam e mandam lá mensagem para nós. Olha o tipo de gente que vocês vão entrevistar. E mandam o quê? A matéria do portal no ano 2019. Então tá aqui o tipo de gente que a gente está entrevistando. É por isso que este episódio está tratando disso também, porque senão nem era para tratar disso. Só que eu agradeço, porque quem manda mensagem é porque tá vendo o canal, né? Beleza. Só que não pode julgar antes, porque isso prova uma coisa só, gente, que uma matéria publicada num tal portal torna-se verdade, né? Torna-se verdade. Vou alertar o Viário Drummond para que não entrevistem esse tipo de gente. Então nós estamos dando aqui... E lembrando, uma coisa, não é nem dando a voz, ele é inocente, não existe na figura do direito, né, uma pessoa que não foi julgado, transitado e depois, se comprovado inocente, seja condenado, né? Então, isso ficou em sede policial, foi para o Ministério Público e ele não houve nenhuma linha mequetrefe de desmentido. E se tivesse, ia ser uma linha de rodapé, uma nota de rodapé de 10 segundos ou 5 segundos. O quanto isso te afetou? A gente está falando de 19, vem pandemia, né, 20. Quanto isso te afetou como Fernando, como psicólogo e como, vou usar médium para facilitar? Tem uma coisa também importante a ser dito, é que assim, na época o judiciário não estava tão preparado com essa parte religiosa. Hoje você tem a questão das redes sociais, do stalk, da regularização que está se falando, você tem outras situações que ocorreram, mas na época não. É como se fosse pessoas falando na parte da fé e não tinha, né? Tanto que esse processo que eu citei está até hoje lá parado, porque o que você moveu? O que eu movi, porque assim, foi movido 2 contra mim dessa pessoa, a justiça negou. Eu abri esse e tá lá rolando, tipo, e tem acusações graves contra o Vereza, contra mim. E parece que assim, o judiciário vê como se fosse uma balela, uma fofoca, uma birra de coisa de religião, não vê a gravidade. Agora, sobre o prejuízo, foi monstruoso. Estou falando de mais de 20 milhões de pessoas que viram a minha imagem. Eu estava fazendo faculdade, eu estava com um bolsista da Estácio. Rapaz, era humilhado, era zombaria, professor zombando, né? Então, assim, porque o que as pessoas não sabem, antes de vir para o Rio, eu passei um tempo morando na rua. Eu cheguei no Rio para morar numa vaga, trabalhando como operador de telemarketing na Contax. Morava aqui em Copacabana, numa vaga, na Nossa Senhora Copacabana. Era eu mais 3 morando num quarto. E estudava na USO, na Santa Úrsula, psicologia. Eu tive que trancar. Então eu passei esse período todo sem poder voltar a estudar. Voltei com uma bolsa. E foi quando teve o programa. Cara, era muita humilhação. As pessoas iam lá. A minha sorte é que no bairro onde eu moro, em Sepetiba, todo mundo me conhece. Aí todo mundo saiu. Seu Fernando, se vier alguém aqui, a gente mete a porrada, defendendo, né? Porque foi muito difícil. Agora, o meio acadêmico, eu passei por muito sofrimento, intolerância religiosa. Até na UERJ também, que hoje eu faço doutorado na UERJ. Então, assim, muita coisa, muita situação. E não é fácil. Eu tenho que, meu trabalho profissional é o trabalho de fé. Então, eu vi isso muito grande. Minha companheira até hoje trata de depressão porque não consegue lidar com a perda do nosso filho, do Lucas, né? Nem com essa exposição toda que foi dada, como se eu fosse uma coisa sincera. Eu acho só um detalhe, Viário, que é importante a gente mencionar, e a gente trata de crimes reais aqui, mais especificamente eu, né? E eu vou tocar muito em uma ferida midiática. Existe a condenação midiática. Eu aprendi isso com a desembargadora Simone Schreiber. Se estiver nos vendo, eu mando um beijo, que é minha amiga, foi minha professora. A pessoa, em alguns casos de homicídio, enfim, já entram condenados. A gente não tem
a separação. E quando sai uma matéria dessa, ou uma matéria num veículo para 20 milhões de pessoas, como você falou, né, é dado como certo, é dado como verdadeiro. Então, acreditando na boa-fé do direito, eu presto toda a minha solidariedade, né, e digo mais, eu acho que está no patamar de Arigó. Não estou aqui mensurando quem é mais importante ou quem não acho que cada um cumpre um papel importante no mundo. E de Chico Xavier, que foi também tão perseguido, né? Então fica a minha solidariedade. E eu deixo para vocês um recado: se vocês gostam de ufologia, astronomia, paranormalidade, ciências em geral, vai no portal Fenômeno do nosso amigo Jackson, que é parceiro desse canal. Digita lá www.fenomenon.com.br. Esse foi mais um episódio do Arquivo Estranho. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Obrigado. Muito obrigado. Hello, strangers. Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Eu não posso falar com ela. Acabar com tudo. A idade amaldiçoada para as celebridades